Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre a polilaminina. O porquê que esse alvoroço em relação ao tratamento e como que isso divide algumas pessoas e como talvez você tenha visto alguns influenciadores da área da pesquisa falando bem ou falando mal a respeito desse tratamento que estão tentando fazer para pessoas que tiveram injúria, né? Algum dano na medula espinhal. Talvez a gente possa começar pelo que é a laminina e o que é a polilaminina. Então, a laminina ela é um composto natural do nosso corpo que ajuda ali no desenvolvimento das células que vão dar sinais para que você consiga mover os membros do seu corpo. E se eu pudesse fazer essa analogia, como que é ou como funciona a laminina, é como se ela fosse um trilho, né? Um trilho que forma redes muito longas, interconectadas com as células e os axônios, que as células e os axônios podem seguir esse trilho, né? E com esses trilhos, elas são colocadas em uma paisagem. E aí você tem um velcro, que são as moléculas de laminina, que conseguem fazer com que tenham sítios grudentos, né? E que permite que essas células se prendam nesse trilho e, por incrível que pareça, possa ser reversível esse dano que possa ter sido causado, porque é assim que durante o desenvolvimento humano é feito. Esse trilho, esses axônios, essas células vão sendo feitos. E você então dá uma espécie de GPS, né, para as células, no caso da injúria, para poder tentar reverter, ou seja, foi danificado esse trilho, né, essa estrutura, esse grude, e aí você consegue colocar no paciente de uma maneira que você consegue gerar esse trilho e dar um GPS para as células, falando, olha, venham aqui, esse aqui é o trilho para onde vocês devem se refazer. E a justificativa para estudar esse tipo de composto, a substância pode ser permissiva para o crescimento axonal, ou seja, vai fazer essa lâmina basal por onde os nervos periféricos, né, a polilaminina ela vai oferecer essas pistas de crescimento, guiar os axônios seccionados. A outra coisa que estudos dessa mesma pesquisadora é a modulação inflamatória e também oferece uma neuroproteção e uma preservação tecidual. Coisas importantes nessa área de neurociência que faz uma sinergia para a recuperação. Então existe um racional mecanístico para que se aplique para pacientes que tiverem injúria de medula espinhal. E eles fizeram pré-clínico, ou pelo menos estudos, né, tentando fazer ali um pré-clínico bem feito. E eles publicaram essas pesquisas. Vocês podem olhar no site ou no currículo da Tatiana Sampaio e no grupo dela, da UFRJ e tal, ou nos artigos publicados. Houve uma melhora, né, de uma recuperação locomotora observada em modelos animais, usando a polilaminina humana. E aí a gente vem para a parte do que está acontecendo em relação à polilaminina, que foi digamos, estudo em humanos, né, que foi feito. E aí a gente vai entrar em uma coisa um pouco mais científica, um pouco mais filosófica, ética e comentar um pouco a respeito disso. Então houve sim uma série humana inicial, só que essa série que foi feita e aplicada em seres humanos com a polilaminina, ela não foi um estudo controlado. Inclusive poderia se dizer, pré-fase regulatória, porque não houve o depósito como um estudo clínico nos bancos de dados clínicos, que você normalmente faz um design, né, um desenho de estudo, aí você faz um desenho que não pode ser alterado depois, ou se vai ser alterado, precisa de uma certa burocracia para alterar. Mas a ideia é que você tem um planejamento de como fazer esse estudo, você pede para a agência regulatória, você deposita isso no depósito de clinical trials, né, de triagem clínicas, e você consegue fazer o estudo de maneira transparente, sabendo que existem órgãos que vão estar observando como o estudo clínico vai ser feito e que os critérios e os documentação, tudo vai ser catalogado, vai ser transparente. Dito isso, a injeção foi feita com a polilaminina em alguns pacientes.
na coluna dentro de 72 horas após o trauma. E qual que é o grande problema que gerou uma polêmica grande a respeito disso? É que, primeiro, não houve o grupo controle. E o grupo controle, pessoal, ele é extremamente importante. E aí é que está uma coisa muito importante para vocês entenderem, que se você não tem um grupo controle, é muito difícil você colocar e dizer assim, ó, a polilaminina está funcionando. Por quê? Porque nesses casos, quando os pacientes têm lesão espião, nesses casos, eles têm uma recuperação de que pode chegar até 30%. Os autores desse pré-print, que é o artigo que talvez vocês tenham visto que acabou sendo rejeitado e agora vai ter que ser analisado de novo para poder submeter o artigo, eles fizeram um estudo em ratos e também com esses pacientes. Quantos pacientes foram? Foram 8 pacientes, sendo que desses 8, 2 deles vieram a falecer. Então, 6 pacientes. Eles tiveram uma resposta interessante, só que a variabilidade desses 6 pacientes foram muito alta. Além disso, alguns pacientes, mesmo de maneira espontânea após essa injúria, eles conseguem recuperar até 30% dos casos. E aí, o estudo baseado no que se sabe de uma pessoa que está levando o tratamento ali no gold standard, né, que vai para fisioterapia, faz tudo que pode fazer para recuperar os movimentos, o que acontece é que até 30% alguns desses pacientes vão recuperar de maneira natural, sem o uso da droga. E aí, como eles comparam com a polilaminina, de acordo com o estudo deles, tiveram 75%. E aí eles falam, veja, isso aqui é mais do que o suficiente para provar que a polilaminina funciona. E aonde está o problema disso? O problema está em alguma série de coisas aqui, né? Primeiro porque o estudo, de maneira que ele foi desenhado, talvez ele não tenha sido desenhado do ponto de vista científico para dizer assim, será que essa droga funciona ou não, né? Então ele foi desenhado assim, eu quero ajudar os pacientes. O que é uma coisa muito bonita, muito legal, só que acaba com que essa inocência, talvez, prejudique os pacientes. Por quê? Porque agora a droga vai ter que, de qualquer forma, ser desenhado o estudo de fase 1, vai ter que ser catalogada, vai ter que ser desenhado de maneira tradicional, vai ter que ter grupo controle, para poder afirmar que a droga, de fato, primeiro, na fase 1, ela é tolerável, ela não apresenta riscos aos pacientes, porque, novamente, como você não tem um grupo controle, você não consegue distinguir que esses 2 pacientes, por mais que os autores estão clamando que não tem nada a ver com a polilaminina, o único jeito correto, né, de você poder fazer esse tipo de presunção seria tendo um grupo controle. Além de tudo, fazer o estudo e aclamar esses enunciados com apenas 6 pacientes, que aqueles sobreviveram, você não tem uma capacidade, uma quantidade de pessoas suficiente para você poder descartar que a polilaminina, de fato, ela é segura. Você também não tem como dizer da eficácia com 6 pacientes. Porque será que se eu tivesse 100 pacientes com uns critérios de avaliação desses pacientes de uma maneira mais vasta, ou seja, eu não estou fazendo uma seleção, um viés cognitivo a respeito dessas coisas. E, além de tudo isso, eu não sei quais pacientes eu estou dando a droga e quais pacientes eu não estou dando a droga, porque na hora da avaliação, talvez os médicos, as pessoas, podem estar dando score, né, pontuações mais altas, porque eles sabem que esses pacientes estão tomando droga e eles estão torcendo, né, para que ela funcione. Como que será se eu fizesse com 100 pacientes? Será que seria ainda 75 desses pacientes teriam uma eficácia muito gloriosa em relação ao grupo controle? Ou será que a gente veria uma diminuição significativa e talvez até mudasse completamente o quadro de eficácia da polilaminina? E é esse o ponto central de que a gente precisa entender. Na história da medicina, muitas drogas começaram tendo uma prévia, né, que seria ótima. É uma prévia que seria, assim, às vezes até 100% ou 75%. Quando você tem um grupo pequeno, né, de pacientes. Você faz 10 pacientes, aí 7, 8 ali tiveram um ótimo resultado. Aí depois você passa para 100 pacientes, 200 pacientes, aí a coisa muda completamente. Por quê?
Às vezes são critério de seleção, às vezes é simplesmente sorte, e às vezes a quantidade de amostra é muito pequena. E aí você simplesmente não tem capacidade de julgar a respeito da eficácia da droga. Além de tudo isso, você tem os efeitos colaterais da droga, né? A parte prejudicial. Toda droga tem um efeito prejudicial. E alguns pacientes provavelmente vão sofrer, né, desse efeito. Aí, quando você faz com poucos pacientes, você só vê esses efeitos se realmente a droga for muito ruim, né? Agora, quando você tem, por exemplo, 10% dos pacientes tem um efeito colateral significativo, ou 1% ou 0,1%, você só vai ver isso em estudos com muita amostra, muitos pacientes, né? Então, qual que é a coisa importante para se aprender em relação à polilaminina? Pelo menos o que está acontecendo no Brasil em relação à mídia, essas coisas todas. A gente sabe que a polilaminina ela funciona para tratar pacientes que estão paraplégicos ou algo do gênero. Não, a gente não sabe. Inclusive, a ideia aqui não é para tratar pacientes que já são paraplégicos ou tetraplégicos. Na verdade, são pacientes que sofreram injúria, nesse caso aí de 72 horas, e que tem algumas indicações para entrar para esse tratamento, justamente para poder recuperar, né? Obviamente, a gente está falando aqui com um envesiamento para pacientes jovens, que tem uma recuperação melhor do que, obviamente, pacientes idosos, né? E isso aqui também é outra coisa para levar em consideração, como que o estudo vai ser desenhado, né? Recentemente o estudo foi aprovado pela Anvisa para a fase 1. Vamos ver o quanto que isso vai mudar. Acredito eu que vai mudar bastante. Agora, é importante, pessoal, saber a função do controle, né? E a função do duplo cego, porque os pacientes e as pessoas que estão avaliando os pacientes que recebeu o tratamento, eles precisam ter a certeza, né, de que o tratamento de fato gera um resultado e também os efeitos colaterais não existem ou existem. Precisamos saber isso de uma maneira que não seja enviesada, entendeu? Infelizmente, o jeito que foi feito todo esse processo, ele está vulnerável a vieses e ao efeito placebo, né? Existe uma alta expectativa, existe um investimento emocional dos pacientes, dos familiares, do corpo clínico, né? Que pode influenciar nos relatos subjetivos, né? Atribuídos para os avaliadores. Né? Veja como que isso tudo influencia. As flutuações naturais, a regressão à média. Quanto mais paciente você vai colocando, mais a regressão à média vai acontecendo. Ou seja, o número da eficácia ou daquilo que foi atribuído pode vir a cair. Então, para resumir aqui, pessoal, a gente vê que existe uma base biológica, né? Existem estudos que foram feitos, existe uma justificativa mecanística, né? Estudos foram feitos em animais. Existe uma translação de passo a passo indo de roedores, cães para seres humanos. Agora, houve um engajamento, né, regulatório que talvez até precisou gerar esse alvoroço para poder fazer a coisa andar. Agora também existe a gente precisa ser transparente em relação às limitações, né? Existem limitações mecanísticas de que não foram estudadas a fundo o suficiente para poder entender a polilaminina com mais detalhes, tanto na parte biológica em animais e quanto na parte de seres humanos, né? E existe limitação na parte clínica. E é muito interessante ver como a mídia, né, ela consegue colocar as coisas de uma maneira muito estranhas, né? Isso aqui também é importante, pessoal, porque o que acontece? O brasileiro parece um pouco... a gente quer ganhar o prêmio Nobel, né? Gostaria de ter o prêmio Nobel, só que a gente não vai conseguir ter o prêmio Nobel fazendo as coisas do jeito que não é o padrão, do jeito que a ciência determina que deve ser feito, para que a gente possa aprender de fato. Não adianta fazer publicidade em mídia, porque simplesmente o crivo científico não passa pela mídia. Você pode até dar um boost, talvez ali injetar dinheiro com essa comunicação, as coisas, mas não vai passar adiante, até porque quando o artigo ou o estudo for para fora, eles não vão ver esse sentimento brasileiro de que a gente quer ganhar o Nobel. Eles vão ver simplesmente os dados. E os dados importam muito.
o jeito que foi coletado os dados, o jeito que foi feito o estudo, desenhado o estudo, se foi feito de maneira randomizada, aleatória, se foi feito de maneira cega pro estudo clínico. Isso tudo importa, principalmente para quem não está envolvido emocionalmente. E para os pacientes, né, também, é muito importante saber que nada disso tem a ver com a ideia de torcer contra. Na verdade, é o contrário. Quanto mais cedo nós consertarmos como que esses estudos foram feitos, e talvez aí o grupo da UFJ está aprendendo, porque obviamente ela veio de um background biológico. Então talvez a universidade poderia ter ajudado um pouco mais com background médico, ética, de pesquisa clínica, desenho de estudo clínico. Talvez faltou. E tudo isso é aprendizado. Não é todo lugar no mundo que se faz estudos pré-clínicos virarem clínicos de maneira organizada. Você vê que o grupo está aprendendo junto com tudo que está acontecendo. E me resta, e talvez resta a todos nós, torcermos para que quando for feito o estudo de fase 1 seja uma droga tolerável, segura, e venha a fase 2, fase 3, até que seja aprovado pela Anvisa, pelo FDA, por qualquer outra agência, para que a gente possa ver esse dado dos pacientes e que a gente de fato possa saber qual que é a eficácia em porcentagem comparando com o grupo controle. Então é isso, pessoal. Até mais.